Tá a fim de fazer filmes com o seu celular e não sabe como? Tô aqui pra te ajudar. Oi gente, eu sou o Tyler, eu tenho 22 anos, eu sou formado em Publicidade e Propaganda, sou produtor cultural, trabalho nas redes sociais e minha maior área de atuação é no audiovisual. Acho que todos nós já passamos por aquele pensamento: que filme ruim, se eu fosse diretor, faria melhor. Pois bem, agora você vai ser diretor do seu filme e pode fazer melhor. Primeira etapa: como seu celular funciona como filmadora. Eu não vou entrar em detalhes sobre planejamento e roteiros, porque isso eu expliquei melhor no outro vídeo. Enfim, primeiro de tudo você precisa ver se o seu celular já vem com as configurações de câmera Pro embutidos. No celular da Samsung A52 você já tem essa configuração na câmera. Você vai lá em mais, clica lá, vai estar Pro, filmagem Pro. Mas se você não tiver essa configuração embutida no seu celular, tem um aplicativo chamado Xcâmera, que ele é muito bom, ele já coloca o seu celular nas configurações de vídeo profissional e ele é muito bom para estabilização. Então, se você tem muito problema com tremedeira, essas coisas, eu aconselho você a baixar esse aplicativo porque ele já vem com a estabilização embutida. Etapa 2. Limites do seu celular. No entanto, a gente precisa entender quais são as nossas limitações. Um celular, tanto iPhone, quanto Samsung, quanto Xiaomi, quanto Motorola, eles têm as suas vantagens e desvantagens. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Por exemplo, Mas a qualidade da minha câmera do celular é SD. compensa em conteúdo, efeitos especiais e até mesmo aqueles feitos durante a filmagem e jogo de luz e sombra. Um exemplo de filme que mesmo assistido na qualidade SD, que significa Standard Definition, que em sua tradução é definição padrão, no 480p, que é uma das menores definições do YouTube, e ainda assim é um filme muito reconhecido, é Charlie Chaplin. Se você quiser ver, clica aqui nesse link. Esse pequeno filme é rico em conteúdo, em efeitos especiais feitos com ilusão de ótica e jogos de luz e sombra, principalmente por serem filmados em preto e branco. Etapa 3. Colorimetria. A colorimetria precisa de bastante estudo para você passar exatamente o que você está pensando. Você precisa de luzes tanto na edição quanto na gravação. Por exemplo, se a estética do filme é luzes como se fosse um sonho, você precisa de uma luz central e de uma luz de fundo, e ao desfocar tem uma determinada cor que passe essa mensagem. Um bom exemplo de luzes é o videoclipe do Jackson Wang. Passando um sentimento de que só existe aquilo, não há angústia de futuro ou passado, você fica imerso no agora. Trabalhar com filmes é trabalhar com sensações e sentimentos, e como você pode passar isso através de um vídeo. Mas eu não tenho muitos equipamentos de luz e eu não tenho nem dinheiro para comprar. Tá tudo bem, você pode compensar muito na hora de bolar o roteiro e do planejamento de cena. E essa aquisição de conhecimento você pode ter de graça assistindo filmes no YouTube, assistindo vídeos de tutoriais. Você também pode assistir algumas séries e filmes que você gosta e analisar quais as cores que eles usaram na luz, qual a temperatura da luz que eles utilizaram na gravação, ver o antes e o depois de um tratamento de imagem e também estudar bastante sobre os sentimentos de cores para você ter uma noção básica, que nem tá aqui. Além disso, para qualquer gravação, você precisa estudar bastante sobre composição de cena e colorização. A arte é estudo. Spielberg, diretor de filmes como Jurassic Park, Indiana Jones, ET, Tubarão, que são filmes muito famosos, ele não nasceu sabendo. É necessário que você saiba sobre harmonização e contraste. E uma forma excelente de você fazer isso é você aplicar um filtro em escalas de cinza na cena. Porque aí você vai definir o quanto você precisa aumentar no brilho, o quanto você precisa aumentar no contraste. Porque você tendo essa noção do que fazer em preto e branco, você vai ter essa noção de fazer em cores. E toda paleta de cores passa um sentimento. É importante você definir isso antes de começar as gravações e a edição. Etapa 4. Emoções passadas de cada ângulo. No cinema, vários tipos de ângulo e todos eles vão incentivar algum sentimento no seu subconsciente. Você pode reparar também que alguns são mais usados do que outros, como por exemplo, o 3/4. É um ângulo que está entre o frontal e o lateral. A câmera, ela faz um ângulo de 45 graus com o nariz do personagem. Ele dá a sensação de uma reação, seja a fala de outro personagem, ou uma notícia na televisão, ou mesmo um pensamento do próprio personagem. Ângulo alto, plongui ou mergulho. É o ângulo que filma a pessoa de cima para baixo, ou seja, a câmera vai estar no nível superior e a pessoa vai estar no nível inferior. Isso dá a sensação de, como eu disse, inferioridade, inocência
e fragilidade para o personagem. Ângulo baixo contra plongé ou contra mergulho. É quando a câmera filma o personagem de baixo para cima. Esse dá uma sensação de poder ou superioridade para o personagem. Ângulo plano ou normal. A câmera focaliza na pessoa na altura dos olhos. Dá uma sensação também de ação e reação, mas o principal é que ele incentiva a empatia com o personagem, ou seja, o telespectador se coloca no lugar do personagem e cria um vínculo com o personagem. Tanto que na maioria dos documentários é assim que eles filmam. Também tem o contra-plongé absoluto. Tem os mesmos significados que o contra-plongé, porém, sem o personagem, ele dá uma sensação de insignificância, de minúsculo. Ângulo lateral. A câmera filma o personagem de perfil, podendo ser tanto o perfil esquerdo quanto o direito. Esse ângulo geralmente é usado para dar enfoque em outras coisas, senão um personagem. Ângulo traseiro. A câmera filma o personagem por trás. Isso dá a sensação de mistério e também, como o anterior, pode dar um enfoque em outras coisas que não o personagem. Plongé absoluto. A câmera fica no alto apontando diretamente para baixo. Geralmente, eles usam esse tipo de ângulo para dar um enfoque no ambiente e não no personagem. Sobre planos, eu vou colocar uma imagem. Como vocês podem ver, no personagem está focando nos olhos. Isso se chama plano detalhe. Depois vem o primeiro plano, que mostra geralmente só a cabeça do personagem. Depois o plano médio, que é na altura da cintura. Depois o plano americano. Esse plano é geralmente usado por outros filmes que tentam imitar as obras americanas. Temos o plano conjunto, que mostra todo o personagem em uma parte do ambiente. E o plano geral, que geralmente é usado para mostrar o ambiente também. Essa é uma dica objetiva. O som impacta diretamente na qualidade do seu filme. Então vamos aprender a fazer um som de qualidade. Etapa 5. Captação de som com qualidade, usando o que você tem. Primeiro, você pode utilizar o gravador de outro celular para gravar sons mais perto e com melhor qualidade e sem ruído. Segundo, você pode tratar o áudio usando inteligência artificial. Existem vários sites gratuitos e muito intuitivos. Terceiro e último, você pode utilizar um microfone como esse, que custou R$20, e colocá-lo em um cabo de vassoura. Etapa 6. Edição de forma simples e passagem de cenas. Essa é a última etapa. Nunca confunda as ordens, nenhum filme vive de edição. E para ser boa, é necessário um bom planejamento, como eu disse, roteiro ou um storyboard. Um programa com amplas possibilidades é o CapCut, já que ele é gratuito e muito intuitivo. Mas quais as etapas para editar de forma simples? Vou te explicar. Primeiro, ordem e corte de cenas. Siga sempre o roteiro. Em caso de mudança, altere também no roteiro. Isso vai te ajudar a ter um filme contínuo e dar uma ligação de uma cena à outra. Segundo, tratamento de áudio. A inclusão de sons é essencial para ter uma sincronização entre o áudio e o vídeo. Além de realizar o tratamento de áudio para ter certeza que o áudio finalizado não vai ter uma desconexão com o vídeo. 3. Transição de cenas. É importante ligar uma cena a outra, principalmente se for um take e outro. Mas tenha cuidado, na hora de ligar uma cena a outra, sempre tem que ser de forma sutil, para dar uma sensação de continuidade. Aí depois de fazer isso, você pode incluir os efeitos especiais de transição. Brilho, contraste e saturação. Ao tratar uma imagem, como brilho, contraste e saturação, lembre-se sempre na edição de cores de transpassar aquilo que você quer. Portanto, ter uma paleta de cores pré-definida é essencial para essa parte da edição. Uma dica, quando editando CapCut, aumenta a nitidez. Não tanto para não ficar uma coisa estourada, mas aumenta a nitidez porque isso vai dar uma melhor visibilidade para os seus detalhes. Trilha sonora e sons de efeito. No planejamento, sempre tenha em mente a playlist que você vai utilizar. Eu aconselho a usar sons que não tenham direitos autorais, mas você também pode checar se o áudio tem direitos autorais ou não através de uma ferramenta do CapCut. E em caso de direitos autorais, lembre-se sempre de dar crédito ao artista no final do filme. 6. Títulos e créditos. Saiba respeitar a identidade visual do seu filme. No planejamento, escolha um tipo de fonte que encaixe com o gênero do seu filme. Assim como a legenda, se o seu filme tiver legenda para ser mais acessível, ou for uma tradução do inglês para o português, ou qualquer outra língua, você precisa pensar que a legenda tem que ser o mínimo de detalhe possível, porque as pessoas não são feitas para prestar atenção na legenda, é para ela prestar atenção no filme. Exportando seu filme. Uma dica é sempre exportar numa qualidade a mais para você postar. Por exemplo, se eu vou postar no Instagram, ao invés de eu colocar numa qualidade 720p, eu exporto numa 1080p. Que você vai entender com uma pesquisa rápida no Google. Se você for postar no YouTube, ele tolera um limite de 4K. Exporta ele na qualidade 4K e coloca um FPS um pouco maior, que é o quadros por segundo, para ele ter uma leveza de movimentos.
postando no YouTube ou outras plataformas. Uma dica é sempre tornar o seu vídeo acessível para todas as pessoas, porque o cinema sempre foi e sempre terá que ser acessível a todos os públicos. Para isso, você pode utilizar legendas, que são geradas automaticamente no YouTube, assim como a tradução de uma língua para outra. Gostou do vídeo? Comenta aqui o que você achou, se você tem alguma dúvida que a gente responde. Não esqueça de se inscrever no canal e ver os outros vídeos dessa mesma playlist. Esse vídeo foi realizado pela Lei Paulo Gustavo pelo edital de Mesópolis. Tchau, tchau!